na interpretação da mensagem que chega aos nossos corações. O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo traz, entre tantas pérolas maravilhosas, tantas benesses às nossas vidas, e um desses capítulos, uma dessas partes, desses manjar dos deuses, é o capítulo 6 do Evangelho, o Cristo, o Consolador prometido. Bom, meus irmãos, essa parte do Evangelho é justamente aquilo que a humanidade precisa para acalmar os nossos corações. A humanidade que vive muitos a mercê da própria sorte, sem entregar a sua vida a uma reflexão mais profunda, sem buscar temperar a sua existência de uma maneira mais equilibrada e harmônica, tem perguntado ao mundo, tem perguntado a si mesmo a respeito da esperança, a respeito da consolação. O que tem o mundo oferecido a cada um de nós, a humanidade, para que possamos compreender que não estamos sozinhos, que a nossa existência tem muitas criaturas iluminadas a nos acompanhar, a nos ajudar no crescimento espiritual, a fazer compreender que a nossa existência tem um sentido, que as nossas vidas não estão ao léu. Existe sim um direcionamento, uma luz que nos guia, mesmo ao passar por dentro de um túnel. E esta passagem, este momento em que Kardec traz para a gente, para as nossas reflexões, faz com que a gente perceba a grandeza do amor de Deus em nos oferecer tantas dádivas para o nosso soerguimento espiritual, moral. O capítulo 6, neste item 3 e 4, diz assim: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece e absolutamente não o vê e nem o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Essas afirmativas estão em São João 14, 15 a 17, 26. Eis então, meus amigos, minhas irmãs e irmãos, os desafios que temos em nossa frente. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Nós temos a sede e a vontade de estar no amor de Deus. No íntimo de cada um, sentimos a vontade de amar. É um desejo que sai do íntimo de nossas almas.
esta busca deste amor grandioso, que é a razão da nossa própria existência. Mas as nossas vidas não são assim. Não vivemos este amor, porque se vivêssemos, guardaríamos os mandamentos. Saberíamos de que amar a Deus é amar ao próximo. Amar ao próximo é amar a Deus. Então, fica para cada um de nós esse sonho em alcançar este amor verdadeiro, enquanto que nós procuramos, nas entrelinhas da existência, o amor matéria, o amor que muitas vezes satisfaz em parte a nossa vida, mas que deixa ainda uma pergunta: aonde encontrar esta pérola bendita? Aonde buscar essa luz eterna que ainda eu não consigo perceber? Pois esses desafios que cada um de nós temos a realizar e a perguntar a nós mesmos como fazer, é justamente o que se nos apresenta em Emmanuel, quando no capítulo 60 do livro Pão Nosso, aqui colocado na semana passada pelo nosso irmão Gilvan, dizia justamente de uma passagem de Paulo aos Hebreus, onde ele afirma: depois que fostes iluminados, suportastes grandes batalhas ou combates de aflições. E aí Emmanuel coloca justamente uma coisa que a gente tem que refletir. Há os que afastam-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo padecimentos espirituais. Olha por que nós não conseguimos amar a Deus. Porque nós nos afastamos, muitas vezes, das ideias, dos pensamentos, dos círculos de estudos e de aprofundamento na questão espiritual, justamente porque tememos o sofrimento. E quando nós tememos o sofrimento, não temos a coragem de enfrentar estes desafios de buscar a palavra de Deus, de encontrar-se consigo mesmo. E aí da gente, fugimos de nós mesmos para as coisas que nos distraem e esquecemos de refletir e pensar sobre aquilo que é a sede e o alimento de nossas almas. Aí Emmanuel continua a dizer naquele capítulo: só após aprendermos a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Olha só, veja se isso não é um desafio para a vida de cada um de nós. Aprendermos a ver com o Espírito Eterno. Enquanto nos distraímos, esquecemos de fazer esta tarefa. E aí vivemos na ilusão de construir algo de bom para a gente, enquanto que o de bom para a gente já está em nós mesmos, que é esta sintonia, este encontro com o nosso Pai. E aí, para fechar a ideia desse capítulo, que foi intitulado Lógica da Providência, Emmanuel fala: ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Então, para nós assumirmos ideias e tarefas novas, para que os compromissos surjam, os compromissos iluminados, o trabalho digno de uma alma que deseja e quer, na sede de crescer, o encontro com o divino, é preciso que as responsabilidades, os compromissos, aqueles que surgem no dia a dia,
e que nós somos conscientes de que estamos agindo ou não de maneira caridosa, de maneira amorosa com o nosso semelhante. Então, é preciso que a gente abra as portas da nossa alma para ouvir a voz da consciência, porque as leis divinas estão materializadas em nossa própria consciência, conforme o que diz o Livro dos Espíritos, trazido por Allan Kardec. Então, é aí que os desafios se multiplicam, porque muitas vezes na nossa jornada nós encontramos razão de crescer, encontramos o caminho da nossa felicidade, mas quantas vezes e multiplicadas vezes preferimos o agir de maneira um tanto irresponsável, alegando que essas experiências precisam vir até nós para que o amadurecimento aconteça. Quando, na verdade, poderíamos pular aquela etapa e fazer com que o divino se materializasse e se materialize em nós em busca, né, dos ensinamentos verdadeiros para as nossas almas. Jesus, na passagem deste capítulo que nós lemos, quando ele diz, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não conhece e absolutamente nem conhece nem o vê. Olha, aí a gente lembra do humilhar-se e, e o que Jesus fez. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Emmanuel coloca isso em uma outra mensagem. Foi necessário que Jesus trouxesse essa lição para cada um de nós. Humilhar-se e apagar-se para que nós, criaturas, nos elevemos e brilhe para sempre no caminho do bem. A gente observa, meus irmãos, que muitas almas apaixonadas, citadas na existência, fizeram tarefas grandiosas para reconhecer o ensinamento e a mensagem deixada por Jesus. Paulo disse: não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha, né, a responsabilidade que temos em saber e conhecer estas máximas. Saber que somos o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em cada um de nós. Aí a gente começa a entender o porquê das atitudes de determinadas almas ainda encarnada ou que passou por uma vida aqui na Terra, em deixar alguns exemplos de maturidade, de crescimento, de grandeza espiritual e moral. Lembremos do exemplo de Sócrates. Foi citado aqui em uma das palestras também, onde Sócrates chegou a ser preso e, sabendo que seria forçado ou a sua pena seria tomar de um veneno para dar cabo à sua própria vida, e os amigos lhe diz: abdica, amigo, abdica de seus ideais, esquece todos os princípios que alimentam a sua alma, se negue a estes fatos para que você continue a viver. Mas ele preferiu, pela
capacidade de compreensão da própria existência, por entender a verdade que já estava em sua alma, preferiu continuar com os seus princípios, com os seus ideais, e ali foi forçado a beber a cicuta, exterminando a sua própria vida física. Mas nós sabemos que não há morte maior para um filósofo, para um cientista, para um estudioso, para uma alma nobre, do que você matar os seus próprios ideais. Ou seja, negar aquilo que você tem como verdade absoluta em sua alma. A construção de anos e dezenas ou centenas de reencarnações que se materializa a partir da consciência, e você ali dizer que tudo aquilo que você conseguiu construir, tudo aquilo que está em sua alma, não tem valor algum. Ele preferiu, né, permitir que a sua vida fosse tirada, mas os seus ideais, os seus sonhos continuassem vivos até os dias de hoje. Lembremos o exemplo de uma outra alma, Joana de Cusa, ela que teve o seu filho preso e sendo levado à morte, para que ela salvasse a sua criança. Era necessário que ela renegasse o próprio Cristo. Ela tinha que dizer que acreditava nos deuses. Ela tinha que afirmar que a vida dela estava ligada a os deuses materiais e se negasse ali naquele momento a sua fé, a sua confiança em Jesus, para que tivesse o seu filho vivo ou conservado em vida. E ela preferiu manter a sua convicção, manter a sua fé, aí demonstrando, numa demonstração mais do que inteligente, sábia, de que o amor vence a multidão dos pecados, de que os seus ideais verdadeiros, eles estão acima de qualquer circunstância, de qualquer situação. Os seus ideais, os seus sonhos, a sua busca deve ser alimentada de maneira divina e sempre em suas vidas. Ora, ouvi uma palavra que eu não conhecia o significado e que depois de uma compreensão me foi entendido. A heteronomia. A heteronomia é a moral que a sociedade impõe. Ou seja, tudo aquilo que a sociedade acha que é conveniente, você assume também como verdade. Então, você passa a viver essa heteronomia. Enquanto que a luta da alma para o seu crescimento espiritual está muito mais na moral autônoma, que são aquelas conquistadas a cada dia, a cada ano, a cada existência, que são a verdade, a dignidade, a retidão, o amor, as lições do bem e do perdão. Daí a gente compreender por que estas almas que se dedicaram tanto à tarefa do bem, compreendeu que Jesus é a paz das nossas vidas, é a razão da existência. Portanto, nada vale sem esta verdade em nossos corações. E muitos deles preferiram ir aos holocaustos, viver uma vida de provas, mas que, em verdade, ali eles estavam mostrando a sedimentação que já se encontrava em sua alma
do verdadeiro amor de Deus. E nos perguntamos: se amais, como Jesus afirmou, os meus mandamentos, farias tudo aquilo que eu vos ensino. É por isso que a gente não consegue ainda fazer o que ele nos ensina. Porque, em verdade, não temos ainda esta segurança interior para compreender essa verdadeira realidade que é a vida espiritual e não a material. Ainda nessa parte do capítulo do item 3 e 4, Jesus afirma: porém, o Consolador, que o Santo Espírito, que as coisas, que vos ensinará, porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. E nós pegamos, então, mais uma reflexão. As nossas escolhas. O Consolador, o Paracleto, o Advogado, enviado em nome do Cristo, é este Consolador prometido que nós podemos dizer a doutrina espírita. O Espiritismo que vem para nos lembrar de que nós não somos matérias apenas, somos espíritos e, portanto, temos uma trajetória de crescimento, de elevação, de grandeza para as nossas vidas. O Espiritismo nos ensina a vida, a vitória da vida sobre a morte, a comunicabilidade com os espíritos, a prática do bem para a nossa transformação, a reencarnação como novas oportunidades. Vamos avaliar se esta revelação não é o Consolador prometido por Jesus, que traz para a gente a nova oportunidade de compreender tudo aquilo que Jesus falava por parábola. Agora, entendendo de que tudo que nós temos a observar, a visão que agora nós temos que encarar as coisas, é a visão espiritual. É a visão de que a morte não existe e que somos espíritos eternos e, portanto, mais vale o sacrifício e as lutas em prol do nosso próprio crescimento espiritual e de também trazer aquelas outras pessoas à convivência conosco na prática do bem e do amor ao próximo. O Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito da Verdade. Ele chama os homens à observância da lei, nos ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus disse por parábola. Agora, entendendo a espiritualidade, compreendendo as leis da reencarnação e tudo aquilo que nos favorece à nossa compreensão, à doutrina e ao crescimento espiritual. Portanto, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos através da mediunidade, de audiência, de vidência, para compreendermos de que aquilo que parecia ser que não existir, aquilo que parecia não existir, em realidade é o mundo espiritual que está envoltos, está nos envolvendo a todos, e, portanto, não estamos sozinhos, não estamos abandonados, e, portanto, crescemos a cada dia a partir desta harmonia, desta sintonia
com aqueles que estão mais à frente do que cada um de nós. Há pouco tempo, os homens pensavam de maneira um tanto errônea. Lembra-me de Immanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII, quando ele afirmava que o determinismo não era uma verdade absoluta, enquanto que muitos filósofos antes dele já dizia que a única razão das nossas existências era o determinismo. Portanto, se a dor viesse, se a morte acontecesse, é porque aquilo estava pré-determinado, traçado, e não tinha outra solução para a nossa existência. Aí vem Friedrich Nietzsche, século XIX, filósofo alemão também, onde afirma que a vontade humana era livre e os seres humanos podiam criar seu próprio destino. Veja como a realidade vai começando a acontecer, como se vai clareando a existência da criatura, até que chega a Jean-Paul Sartre, filósofo francês, século XX, que definia as ideias. O determinismo é uma ilusão. Os seres humanos são livres para as suas próprias escolhas. Então, somos nós em que escolhemos a nossa existência, os nossos destinos, as nossas buscas. A cada um de nós compete a realização do nosso próprio trabalho. Não é o outro que vai nos fazer feliz. Não é o outro que vai nos trazer a realização interior. Somos nós, a partir desse trabalho pequenino que seja no início, mas que aos poucos grandioso se torna a partir do respeito, da consideração, da responsabilidade em que assumimos nas tarefas em que realizamos no dia a dia. Seja ela pautada no campo da religiosidade, a doutrina espírita para nós, nas responsabilidades, nos compromissos que temos com as tarefas que nós assumimos a realizar, mas que também os compromissos e as atividades que realizamos no dia a dia, que é a expressão daquilo que está dentro de nós. Somos nós criadores do nosso próprio destino. Já dizia um espírito amigo, momentos de decisão, momentos que passam, que atravessamos, momentos estes que podem modificar a nossa própria existência. Momentos de decisão onde os homens, de maneira cruel, crucificaram a Jesus. Momentos de coragem e de verdadeiro crédito àquelas palavras que Jesus dizia de forma heroína. As mulheres acompanharam o Senhor. No momento de tristeza, de fraqueza moral, Pedro nega o amigo. No momento mais difícil, Judas trai o Cristo. Então, momentos de decisões na vida de cada um de nós. Pode ser que um ato da nossa existência, uma palavra que a gente diga, venha construir ou destruir a vida de uma outra pessoa. Portanto, que tenhamos o cuidado diante das mensagens que a doutrina traz aos nossos corações, que possamos construir o bem, fazer com que Jesus viva em nós, em nossa própria existência, e podermos afirmar as palavras de Paulo: não sou mais eu que vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Assim, meus irmãos, compreenderemos a mensagem do Consolador prometido, que continua à beira dos nossos corações, a nos convidar ao trabalho do bem. Muita paz, que Jesus nos envolva e nos abençoe em todos os instantes, em todos os momentos de decisão de nossas vidas. Muita paz.